Gravando. Tá, só falei com a Carol, porque ela é a outra que vai se apresentar. Próxima, tá bom? O... Bom dia, estou muito feliz em poder recebê-los hoje, junto com um corpo de professores e formandos do Instituto Dédalus, né, para comemorar o aniversário do Freud e o Dia do Psicanalista. O Instituto Dédalus iniciou suas atividades como formação em psicanálise em 2005. Somos um grupo de amigos que tínhamos interesses em vários estudos da psicologia. Então, eu e o Lauro partimos para a área da psicanálise, mas Lauro também traz cursos como contos de fadas, cuidados paliativos. O Wellington, ele tem um curso de mitologia comparada e o curso de filosofia para psicólogos, e o Heracto de psicologia analítica. Então, nós éramos 4 pessoas que tínhamos interesses em estudos, né, na psicologia e nas áreas afins. Estamos abrindo outros cursos esse ano, depois vocês vão ficar sabendo. E passamos, né, por todo o processo de pandemia com as turmas online, continuamos com várias turmas online, mas a psicanálise já está com a segunda turma presencial, né, pós pandemia, assim, pós o que passamos na pandemia. E é um grande prazer, hoje estamos fazendo esse evento online, mas é um teste para a gente fazer também presencial, que o nosso interesse é poder trazer o pessoal para conhecer o Instituto, para poder estar com a gente, quem é aqui de Fortaleza, né? E vamos continuar com cursos também na área de psicanálise online, para o pessoal que é de fora poder conhecer a nossa base teórica, né, que trazemos da psicanálise com os professores. Hoje, estamos iniciando as palestras, né, serão 9 palestras, vai ser um dia bem interessante, e quando eu convidei os professores, foi muito emocionante, porque todos estavam disponíveis, né, para poder comemorar com a gente, todos deram várias ideias, e se interessaram, se empolgaram, porque é o nosso dia, né, o dia do psicanalista. Resolvemos fazer palestras em torno de 30 minutos, né, para poder deixar um gostinho para vocês se interessarem também pelos assuntos que vamos conversar aqui. O tema principal é Freud na contemporaneidade, trazer o Freud nas diversas esferas e como nós podemos estar vendo Freud, né, na religião, na educação, nas questões dos preconceitos, na arte, na sublimação. Então, hoje, para também a gente não demorar tanto e para poder o Valber começar a discursar, o Valber foi um dos alunos assim que mais a gente trocava ideias sobre filosofia, sobre política, sobre psicanálise, uma pessoa um grande carinho, além da gente sempre estar trocando ideias quando Fortaleza ganha, né? E sobre alguns sambas também. O Valber Nogueira é graduado em Direito, especializado em Filosofia do Direito, também especializado em Semiótica aplicada à literatura e áreas afins. Ele fez a nossa formação de psicanálise, tem mestrado em Filosofia e é um doutorado também em Filosofia. Hoje ele vai trazer o Freud e a religião, e só para finalizar, a gente solicita que as perguntas, né, fiquem para o final, né, para quando o Valber abrir para perguntas, para a gente poder ter o momento da palestra. Depois do Valber vem a Carol e depois a Adriana, que eu vou apresentar qual vai ser as falas dela, mas as palestras terão um certificado de participação. No final do dia, a gente vai colocar um link, mas o certificado só vai ser liberado para quem puder também estar assistindo todas as palestras, porque é um certificado de 6 horas. Tá? Nós vamos deixar gravado essa parte, né, para ficar no YouTube também e no nosso site. Valber, a sala é sua. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E é um prazer
poder recebê-lo aqui e poder ouvir o que você tem para falar sobre Freud e a religião. Bom, obrigado, Ana. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui nesse aniversário, né, de tio Sigmund, como carinhosamente eu chamo Freud, né? Agradeço o convite. Dizer que você estava dizendo que a gente conversa muito, né, com as vitórias do Fortaleza, dizer que, portanto, como dá para perceber, a gente tem conversado muito ultimamente, né? Bom, eu acionei aqui, vamos logo sem meia hora, a gente tem meia hora para falar isso daqui. Ela me propôs me falou dessas palestras, essas exposições que ela estava pensando, propõe um tema aí. E aí eu fiquei pensando, bom, no meu doutorado eu estudo alienação religiosa em dois pensadores, né, dois filósofos, Ludwig Feuerbach, que é um filósofo alemão do século XIX, e Georg Lukács, que é um filósofo marxista húngaro do século XX, né, mais próximo de nós. Do Feuerbach eu vou falar ainda aqui nessa minha apresentação, né? Tem lá uma relaçãozinha dele com Freud. Como o meu objeto de estudo no doutorado é alienação religiosa, bom, acho que um tema legal é exatamente falar de Freud e a religião, até porque há uma relação direta. O Freud tem escritos, né, em que ele aborda a religião, em que ele trata disso daí. Eu vou me deter aqui nessa minha exposição, mas num escrito específico dele, né, que é esse bichinho aqui, tá? Futuro de uma Ilusão, que é um texto do Freud de 1927, né, mas não é propriamente o primeiro texto em que ele trata do assunto, né? Freud ele trata de religião nesse texto, considerando a dimensão, né, do ato da fé, da crença, né, no futuro de uma ilusão, mas já em 1907, né, portanto, 20 anos antes de escrever O Futuro de uma Ilusão, Freud, num artigo que está publicado, salvo engano, no volume 8 das suas obras completas, essa obras completas que está sendo publicada agora pela Companhia das Letras, né, que é uma tradução diretamente do alemão, salvo engano, no volume 8, tem lá um artigozinho, nada mais do que um artigo mesmo, 7, 8 páginas, chamado Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, né? Neste artigo, que é de 1907, Freud associa a religião a uma neurose obsessiva, né? Eu vou falar rapidamente desse artigo para depois entrar no Futuro de uma Ilusão, até para a gente fazer um paralelo entre esses dois textos e a abordagem que Freud faz em ambos acerca da religião. Segundo ele, nesse texto, Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, né, todo cerimonial neurótico se parece muito com atos sagrados do rito religioso, né? A neurose obsessiva, então, seria uma religião íntima, né? O seu cerimonial da neurose obsessiva parece absurdo, enquanto que os cerimoniais religiosos parecem cheios de propósito, né? No entanto, Freud adverte, né, os atos obsessivos despropositados têm apenas aparência. Efetivamente, eles não são despropositados, né? Tanto o homem de fé quanto o neurótico obsessivo, na verdade, eles querem ser salvos, creem-se grandes pecadores, creem também possível
resguardarem-se de toda e qualquer angústia através do conjunto de atos que se impõem por dever, né? Se não for assim, se eles não fizerem isso, né, por meio desses atos, uma desgraça vai acontecer. É isso que no fundo, eles pensam, né? Na base da religião e da neurose obsessiva parecem estar uma renúncia, né? Uma renúncia ao desejo, né? No caso da religião, a tentação, e uma proteção contra uma punição, contra uma desgraça, né? Já no futuro de uma ilusão, referindo-se ali meio que recapitulativamente aos atos obsessivos e práticas religiosas, Freud vai dizer que os devotos acabam por se salvaguardar do risco de certas enfermidades neuróticas, né? A religião, que seria uma neurose universal, os livra de uma neurose pessoal, né? A conclusão disso, e aí isso não é uma afirmação minha, eu vou aqui tomar de empréstimo uma afirmação do Sérgio Nazar Davi, que é autor de um livrinho muito gostoso de ser lido, chamado Freud e a Religião, exatamente o título da minha exposição aqui, Freud e a Religião, que é um livro que faz parte de uma coleção da Zaha Editores, coleção Psicanálise Passo a Passo. Psicanálise Passo a Passo. O autor desse livrinho, Sérgio Nazar Davi, ele diz o seguinte: a religião é uma neurose obsessiva universal porque vem em substituição à renúncia ao impulso sexual. A neurose é uma religião individual porque se arma sob o peso dos deveres, sempre imperativos, sempre categóricos, né? Veja, essa é uma conclusão que ele toma a partir lá do texto do Freud de 1907, esse que eu fiz referência a atos obsessivos e práticas religiosas, né? 20 anos depois desse texto, Freud publica O Futuro de uma Ilusão, né? E vai se deter nas ideias religiosas agora sob um novo prisma, né? Não mais para esclarecer algo sobre a neurose obsessiva, nem para buscar entender a passagem de um tempo sem religião para outro tempo com religião, né? Mas agora ele vai apresentar a religião como ilusão, né? Vai explicar o que é uma ilusão, né? Por que a religião é uma ilusão, né? Por que a psicanálise se contrapõe às explicações religiosas, né? Porque ela, né, a psicanálise pode oferecer um caminho de superação ao infantilismo que compele o homem a criar deuses, né, a imagem e semelhança de seus pais, né? Essa vai ser a abordagem que Freud vai trazer, nem o futuro de uma ilusão, né? Bom, nesse texto, Freud trata de um campo mais amplo do que propriamente o da religião. Quer dizer, no futuro de uma ilusão, ele trata da religião, mas não apenas dela, né? Ele trata também da cultura, né? Não à toa, é bom lembrarmos, que um texto que é considerado uma espécie de continuação de O Futuro de uma Ilusão é exatamente o mal-estar na cultura, né? que ganhou esse título, só um parêntese aqui, né? Ganhou esse título a partir das novas traduções que foram feitas, tanto da Companhia das Letras como da LPM, a partir do original alemão, porque lá atrás o título desse livro era
o mal-estar na civilização, né? Aí, mais recentemente, é proposta uma nova tradução, essa agora, diretamente do alemão, e aí retoma-se realmente o texto, retoma-se realmente o título, aliás, apresenta-se o título mal-estar na cultura. Esse texto é uma espécie de continuação do Futuro de uma Ilusão, e, bom, a cultura está ali a partir do seu próprio título, né? Mal-estar na cultura, né? Então, voltando aqui ao Futuro de uma Ilusão, né? Freud aborda ali a oposição entre natureza e cultura. É entendida a cultura como conjunto dos saberes e técnicas adquiridos pelo homem para dominar as forças da natureza, né? Freud observa que a cultura, que é quase sempre imposta às massas, o é por uma minoria esclarecida que tem que instaurar para se edificar, né, um sistema de coerções destinadas a favorecer uma renúncia pulsional. Bem, mesmo que os homens encontrem na cultura uma proteção contra as forças ameaçadoras e destrutivas da natureza, né, lembremos-nos, Freud apresenta uma oposição entre cultura e natureza, né? Nem por isso eles são menos hostis às privações que a cultura lhes impõe, sobretudo no campo das relações humanas, a ponto de, às vezes, se perguntarem se ela, a cultura, merece ser defendida, né? Essa situação, diz Freud, não é nova. Nós encontramos o seu modelo original na infância. É ali que Freud situa esse modelo original. O pai, nesse caso, tem um papel protetor e, ao mesmo tempo, se faz temido pelas proibições que ele enuncia, né? Além disso, tal como a criança, o sujeito humano tem que encontrar meios de se prevenir contra certas forças da natureza que a cultura não pode conter, né? Em particular, a morte. Para isso, ele procura humanizar essas forças, ele aqui entendido homem, né? Homem, mulher, evidentemente, estamos falando aqui do homem quanto espécie, né? Para isso, ele procura humanizar essas forças aterrorizantes, fazer delas pais e, mais ainda, deuses, né? Que deverão assegurar-lhe uma recompensa pelos sofrimentos que ele suportou em decorrência das obrigações que a cultura lhe impôs. Assim, essas ideias religiosas constituem a realização dos mais antigos anseios da humanidade. E o primeiro deles é o de nos protegermos dessa onipotência da natureza, sem termos que suportar as limitações e as privações que nos são trazidas pela cultura, né? Mas esse resultado é impossível, né? E como é impossível, porque não há como superar essas limitações trazidas pela cultura, essas ideias só podem tratar-se de uma ilusão, né? E aí é nesse ponto que Freud sublinha que ilusão não é propriamente um erro, tá? Nem tampouco é passível de ser assimilada à ideia delirante, né, que se caracteriza pelo fato de estar em total contradição com a realidade. Não. A ilusão, Freud nos diz, não é necessariamente falsa, mas se caracteriza pelo fato de ser um produto dos desejos humanos, né? Uma espécie de wishful thinking, né? A ilusão, para se manter, não precisa ser confirmada pelo real. Um claro exemplo disso é a fé, né? A fé, que não precisa de uma confirmação empírica, de uma confirmação da existência, né? A fé é apenas
a certeza que se tem de algo, dispensando-se para a confirmação daquilo, dispensando-se de qualquer explicação científica ou qualquer algo que seja ali imposto pela experiência. Tá? Então, Freud sublinha aqui, então, que todas as doutrinas religiosas são ilusões, nesse sentido, ilusão, nesse sentido em que ele a definiu no texto. E que, exatamente por isso, é tão impossível refutá-las quanto prová-las. Já que a religião é comparável com uma neurose infantil, o psicanalista, então, conclui Freud, pode dar livre curso ao seu otimismo, presumindo que, tal como a criança, a humanidade conseguirá superar essa fase neurótica, quer dizer, superar a religião. Freud, evidentemente, está sendo aqui bastante otimista na análise que ele faz da religião, justamente dessa comparação. Bom, se a comparação é comparável a uma neurose infantil e a criança supera esse estágio, a humanidade pode superar também essa sua fase neurótica. Bom, Freud diz isso nesse texto de 1927, Futuro de uma Ilusão, passados quase 100 anos da publicação desta obra, a gente está vendo que o otimismo dele foi realmente um otimismo assim que não se confirmou, né? Na verdade, nós temos hoje uma renovação das forças religiosas do mundo afora e, em determinados casos, ao contrário, nós temos um recrudescimento daquilo que hoje se chama de fundamentalismo religioso. Bom, há, portanto, vindo de Freud, uma severa crítica à religião, que mostra que a religião se originou do desamparo da criança, que é prolongado na idade adulta. No lugar do pai protetor, aquele da infância, o homem põe Deus, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e etc. A quem se deve louvar e dar graças em todo tempo e lugar. Então, com essa associação, Freud tenta impugnar também a origem divina da religião, e diz, não, a religião é a criação dos homens. Numa afirmação aí que, como nós vamos ver daqui a pouco, está muito próxima daquilo que Feuerbach diz sobre a religião. Mas já eu trato de Feuerbach aqui. A pergunta, então, que Freud se faz em O Futuro de uma Ilusão é a seguinte: a que se deve o forte pendor dos homens à ilusão religiosa? E aí ele responde isso dizendo: deve-se à necessidade do pai. Deve-se à necessidade de se ter um pai. Então, vejam, toda religião propõe uma explicação completa da vida, mas só propõe. O desamparo que existe, ele permanece. Desamparo aqui entendido como uma necessidade religiosa. É por isso que Freud pôde concluir que toda necessidade religiosa retorna à necessidade do pai. O homem busca na religião suturar esse vazio, preencher esse vazio, mas que é um vazio que sempre permanece, essa busca do pai da infância. Então, a religião, diz Freud, isso é textual, dá-lhes aos homens informações a respeito da origem da existência do universo, assegura-lhes proteção e felicidade definitiva nos altos e baixos da vida e dirige seus pensamentos e ações mediante preceitos, os quais estabelece com toda a sua autoridade.
né? Com isso, Freud está nos mostrando que a religião tem, portanto, três funções. A de satisfazer a sede de conhecimento do homem, né? Lembremos-nos, as religiões apresentam, elas têm mitos de criação, elas têm mitos de criação, como surgiu o universo, como surgiu o planeta, como surgiu a vida, né? Há a função de garantir conforto na desventura, né? Conforto nos momentos de dificuldade, de sofrimento, de dor, e a função de estabelecer preceitos, né? Proibições, restrições. Aqui, a religião vista como um freio moral, né? Daí aquela crítica que se faz aos descrentes, aos ateus, né? Cuja talvez a formulação mais conhecida seja a de Dostoiévski nos Irmãos Karamazov, né? em que ele diz, não, se a Deus não existe, tudo é permitido. Quer dizer, se eu não tenho Deus, se eu não tenho uma religião, não existe esse freio moral, portanto, pode-se tudo. Tá? A religião, então, teria também esta função. Neste ponto, né, dessas três funções que Freud coloca, a de satisfazer a sede de conhecimento do homem, a de garantir conforto na desventura, de estabelecer preceito, principalmente nessa, de garantir conforto nos momentos de sofrimento, não há como não fazer aqui uma relação com Marx, né? Aliás, um parêntese aqui, né? Marx, que ontem completou 205 anos de idade. Freud é do dia 6 de maio, né? Freud faz hoje 56, né? Bom, 176, eu acho, enfim. Marx completou ontem, um negócio bem mais, enfim, 205 anos. Marx, onde é que eu quero mostrar qual é o paralelo que se pode fazer? 167 anos, Freud. Obrigado, Rony. Qual é o paralelo que se pode mostrar aqui entre Marx e Freud? Bom, Freud está nos lembrando aqui que uma das funções da religião é justamente a de garantir conforto na desventura. E Marx nos lembra num trecho dele tão citado quanto mal interpretado, né? Isso é uma terrível chaga que desce sobre todo grande pensador, né? A de que muito mais citado do que propriamente lido, né? Tem lá um trechinho do Marx em que ele diz assim: a religião é o ópio do povo. Né? Aliás, eu queria fazer uma rápida leitura desse trecho, porque me parece bastante interessante para a gente compreender o conjunto e fazer essa relação entre Marx e Freud. Veja, Marx diz o seguinte, e isso está num livrinho dele chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução. É um textozinho do Marx de 10, 15 páginas, a depender da edição. Diz Marx o seguinte: eis o fundamento da crítica irreligiosa. O homem faz a religião não faz o homem. E a religião é, de fato, a autoconsciência e o autossentimento do homem, que ou ainda não conquistou a si mesmo ou já se perdeu novamente. Mas o homem não é um ser abstrato, ancorado fora do mundo. O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Esse Estado e essa sociedade produzem a religião, uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. A religião é a teoria geral desse homem, seu compêndio enciclopédico, sua lógica em forma popular, seu ponto d'honneur, ponto de honra, né? Espiritualista, seu entusiasmo, sua sanção moral, seu complemento solene, sua base geral de consolação e de justificação. Ela é a realização fantástica da essência humana, porque a essência humana não possui uma realidade verdadeira.
Por conseguinte, a luta contra a religião é indiretamente contra aquele mundo cujo aroma espiritual é a religião. A miséria religiosa constitui, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo. Primeiro de tudo, como Marx escrevia bem, né? Caramba! Freud também. O que, aliás, é algo raríssimo para autores de língua alemã, né? Quem tentou ler Kant ou Hegel sabe bem o que eu estou dizendo. Essa turma do alemão não é muito boa, principalmente a negada lá da filosofia. Então, você pega um texto, isso é uma coisa simplesmente maravilhosa. Como Marx escrevia bem. Mas vejam, quando Marx está chamando a atenção para que o fato da religião ser o ópio do povo, ele está justamente concordando com isso que Freud, lá na frente, vai dizer que a religião é uma forma de garantir um conforto nos momentos de sofrimento, porque o ópio é justamente isso. Ele, por um lado, é aquilo que pode diminuir, aquilo que pode ser um lenitivo para a dor do ser humano, mas, por outro lado, também, o ópio é aquilo que te entorpece diante de uma realidade, que é uma realidade de sofrimento e tal. Então, nós estamos vendo aí, porque sempre que se faz a crítica a essa parte de a religião é o ópio do povo, sempre se coloca, ou sempre se analisa, ou sempre se dá a interpretação do lado negativo da coisa. Mas há um lado positivo também aí, né? Há também um lado positivo. Freud também está concordando, aliás, Marx também está concordando com Freud, quando aqui ele concorda com Freud no sentido de que a religião é, sim, uma ilusão. Só que quando Freud está colocando esta ilusão como sendo a busca de se preencher o vazio, né, e, portanto, a busca pelo pai, né, Marx, coerente com o seu materialismo histórico, ele está situando a origem dessa ilusão no outro canto. Ele está situando a origem dessa ilusão na realidade, né, no plano concreto. Quer dizer, é esta sociedade aqui, esta sociedade que nós conhecemos, essa sociedade de opressão, de exploração, de injustiças, é que cria aquilo que a partir do momento que cria aquilo que Bezaros, muito depois, veio chamar de complexo de alienações, né? No momento que cria isso daí, ele cria a necessidade religiosa, né? Então, veja que há um paralelo, uma semelhança muito grande entre essas visões de Marx e de Freud acerca da religião, mas isso acontece por um motivo. Aí eu vou botar o Feuerbach agora na parada, porque ambos vão beber nesta fonte, que é uma obra de um filósofo alemão chamado Ludwig Feuerbach, chamada A Essência do Cristianismo, publicada em 1831, né, 1831, em que Feuerbach diz o seguinte, né, tratando da religião, Feuerbach diz o seguinte: bom, não é Deus que cria os homens, mas os homens que, desconhecendo todas as suas potencialidades, as alienam num ser superior e criam Deus. Feuerbach, portanto, faz uma inversão, né? Faz uma inversão materialista, né? E aí diz que Deus que é uma criação humana e não o contrário. Apresenta Deus, portanto, como essa ilusão e tal. É bom lembrar o seguinte: numa carta para um amigo seu, Edward Silberstein, carta essa de 1875, Freud tinha, portanto, 18, 19 anos, ele diz o seguinte: de todos os filósofos, é este o homem que eu mais venero e admiro.
ele está se referindo a Feuerbach. Ele está se referindo a Feuerbach. Quer dizer, tanto Marx, esse paralelo entre a crítica religiosa de Marx, a crítica religiosa de Freud, né? Esse paralelo pode ser traçado porque os dois estão bebendo na mesma fonte, que é justamente o pensamento de Ludwig Feuerbach, né? que fazia parte de um grupo de pensadores chamados jovens hegelianos, que tinham como tarefa fazer a crítica religiosa, né? Justamente porque a Alemanha vivia um momento de absoluta penúria, tanto política como econômica. Quer dizer, no momento em que a Inglaterra já tinha produzido a sua revolução industrial e estava avançando no capitalismo, no momento em que a França já tinha produzido a sua revolução francesa, portanto, tinham feito a sua revolução política e derrubado o antigo regime, a Alemanha ainda patinava com estruturas feudais ainda, né? Que eram mantidas ideologicamente pela religião. Daí a necessidade de, naquele momento, primeira metade do século XIX, né, se fazer a devida crítica à religião, e esse grupo de intelectuais chamado jovens hegelianos, do qual Marx fez parte, Engels fez parte, Marx Stirner, os irmãos Otto Brunbauer, Feuerbach, né, eles tomam para si. E aí, depois dessa crítica de Feuerbach, tanto que Marx começa esse texto que eu li essa parte para vocês, na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, introdução, ele começa dizendo o seguinte: na Alemanha, a crítica da religião está, no essencial, terminada. E aí, depois disso, ele diz: agora cabe fazer a crítica da política, a crítica da realidade. E por que a crítica da Alemanha, da religião, está terminada? Porque ela foi devidamente feita por Feuerbach. Então, Marx bebe dessa fonte, Feuerbach bebe dessa fonte, e é exatamente por isso que a gente pode, né, traçar esse paralelo, né? Bom, para fechar, eu já estou aqui com 32 minutos, pelo que eu estou vendo aqui. Só para fechar, eu queria fazer uma referência aqui a um livrinho delicioso do Peter Gay. Peter Gay vocês conhecem como autor daquele belíssimo catatal chamado Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, né? Que é esse bichinho aqui, né? Que é uma biografia maravilhosa do Freud, uma biografia que, vejam, não é apenas a história de vida de um pensador, é a história de vida com uma análise, uma impulsão pelo seu pensamento e pela sua obra, né? É talvez a melhor biografia, a biografia definitiva de Freud, um clássico, enfim. Mas o Peter Gay tem um livrinho muito, muito gostoso de ler e tal, que é esse aqui, ó. Né? Quem não conhece, eu recomendo de com força, chamado Um Judeu Sem Deus, Freud, Ateísmo e Construção da Psicanálise, que, na verdade, são palestras que ele deu numa universidade lá nos Estados Unidos, em 1986. E o Peter Gay levanta aqui uma hipótese que eu acho interessantíssima, e fica aí como sugestão de estudo, sugestão de análise para você, até porque eu não vou ter tempo de desenvolvê-la aqui, meu tempo está estourado, eu vou só jogá-la aqui no ventilador e... Tá? Ele começa... nessas palestras, ele faz referência a uma carta que o Freud escreveu a Oscar Pfister, que era um amigo dele, pastor, mas uma espécie de psicanalista amador. E nessa carta, o Freud faz as seguintes perguntas. Ele diz: por que nenhum desses devotos criou a psicanálise? Por que foi necessário esperar um judeu completamente ateu? Eu sinto informar para quem não sabe que Freud, era ateu,
enfim, se ele tiver errado, ele deve estar agora, sei lá, queimando no quinto dos infernos, mas acho que não, eu acho que ele estava certo, mas isso é uma discussão para quando a gente pegar o bico, né? O fato é o seguinte, Freud, por que foi necessário esperar por um ateu? E a tese do Peter Gay é a seguinte, bom, há uma inimizade, há uma absoluta, é absolutamente impossível haver uma conciliação entre teologia e ciência. Não dá, não junta. Não tem como. Exatamente por isso, aí diz o Peter Gay, se Freud fosse um crente, ele não teria desenvolvido a psicanálise. Freud tornou-se um psicanalista, isso é literal, isso é literal, está no texto. Freud tornou-se um psicanalista em grande parte pelo fato de ser ateu. Se Freud fosse um crente, nós não teríamos a psicanálise. Essa é a tese do Peter Gay. Eu acho essa tese interessantíssima, mas ela fica aí para a gente discuti-la numa outra oportunidade. Tá? Muito obrigado. Ai, Valber, obrigada a você, né? E aí só te ajuda, né, para você continuar com. Eu sou ateu, né? Mas tem também na psicanálise, a gente fala que se Deus não existe, contrário de Dostoiévski, né, quando você estava colocando, nada é permitido, né? Porque se, para a psicanálise, se não existe um Deus que diz o que pode, o que não pode ser feito, então tudo vai gerar uma culpa, né, no ser humano, porque ele acha que não pode fazer nada, né? E aí, quando ele faz qualquer coisa, ele não sabe se é permitido ou não. E aí também por isso que tem-se uma religião para dizer o que é que pode, né? E o que é que não pode ser feito. Gente, assim, como o tempo está estourado, mas assim, vamos, se alguém quiser fazer uma pergunta, e assim, antes de qualquer coisa, Valber, você falando da vontade mesmo de passar o dia todo aqui te ouvindo e debatendo sobre esse assunto. Então, já fica o convite para a gente montar aí alguma coisa e estarmos conversando sobre isso, né? Não, gente? Todo mundo também gostou muito, né? Alguém quer falar alguma coisa rapidinho aí, fazer alguma pergunta? Valber, opa! Duas coisas que eu queria te falar. Primeiro, várias coisas, né? Mas vou falar algumas. Primeiro, parabéns, foi muito boa a palestra. Muito obrigado, Mano. Segundo, que se o Freud estiver no inferno, lá cantar com ele. Opa! Lacão, né? E terceiro, que eu fiquei muito feliz com o tema, porque era um tema que também eu ia falar um pouco, e depois a gente pode até conversar, que seria a neurose obsessiva no tempo contemporâneo, que não deu tempo, mas isso aí já me trouxe muita luz. Obrigado mesmo. Sensacional, viu? Massa. Eu tô dentro, o que você quiser. Como eu disse no começo, no doutorado, o meu objeto de estudo, né, é alienação religiosa. Só que, como é um doutorado em filosofia, né, então eu trato de Feuerbach, trato de Lukács, né, mas estou ali atrás de um cantinho, uma brechinha para meter o Freud no meio ali, que eu acho que cabe. Ótimo. Estamos juntos aí. Laura, depois coloca o link, né, também para o pessoal ficar já sabendo que tem um link de certificado, mas que vai ser certificado para todo dia de palestra. Valber, muito obrigada demais, né? Sua participação, você está conosco e saber que a gente pode estar falando isso em outros momentos, né? E abranger muito mais, né? Muito feliz e estava perguntando aqui se ia ter cerveja mais tarde, o Robert está dizendo que vai. Né? Não, o meu querido amigo Valdo Barros, que está aqui assistindo, perguntou se bebe-se hoje. Bom, que hora Estamos então? juntos. 15 para as 11, passou das 10, já pode, está liberado. Conforme a mamãe, né, Valber? A mamãe deixa depois das 10, né? Segundo a mamãe, só pode depois das 10, antes não está liberado, não. Muito obrigada.
Gente, vamos aqui continuar nosso ciclo aqui de palestras, né? Mais uma honra poder trazer a Ana Carolina Vazoler. Ela foi nossa aluna, né, de psicanálise, e essa apresentação dela hoje, a expressão do sentimento de culpa na mulher na contemporaneidade, fez parte do trabalho dela de apresentação do TCC como pós-graduação, né? E Ana Carolina, ela hoje ela está estudando psicologia, mas ela é administradora, pós-graduada em marketing de serviço e mestre em administração. Então, sempre foi uma pessoa que nós trocamos também muitas informações. A apresentação do TCC dela também foi muita emoção. E eu convidei tanto a Ana Carolina quanto a Adriana, que vai falar logo após, né, para vocês também, quem está fazendo os estudos conosco, verem como é interessante a gente poder transmitir a psicanálise a partir, né, da nossa formação, né? Ana Carolina, a sala é sua. Você quer compartilhar alguma coisa? Algum link? Você consegue aí compartilhar? Consigo. Bom dia, pessoal. Às vezes, traz uma instabilidade que a minha câmera desliga sozinha. Aí aparece, fecha e abre. Então, caso aconteça novamente, não sou eu, por favor, que estou fechando. Tenho o maior prazer de estar aqui aparecendo. Mas, não sei, apareceu como instabilidade e fechou sozinho. Mas, primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu tenho uma responsabilidade agora, depois de falar do Valber. Mas antes de eu colocar a apresentação, eu queria convocar, estou vendo aqui, tem muitas mulheres, fazer uma convocação para as mulheres, que essa minha apresentação vai ser muito de ordem prática. Eu acho que a psicanálise, o Valber trouxe um olhar bastante mais teórico, né? E eu faço uma sugestão aqui, para a gente trazer a psicanálise para uma questão bastante prática. Eu acho que as mulheres vão se identificar, e então um convite para uma reflexão aqui, os homens também que estejam aqui, entender um pouquinho mais das nossas questões. Eu vou apresentar, eu acho que é aquele guia, né, Lauro? Qual é que eu tenho que... Qual é mesmo que você tem que apresentar? Deixa eu olhar aqui rapidinho. O PowerPoint? É guia mesmo, tá? É guia, né? Então, peraí. Se estiver online. Tá sim. Pronto. Deve apresentar aqui para mim já o PowerPoint, daí eu coloco aqui para vocês. Vamos ver. Esperando apresentar. Por que não está aparecendo? Deixa eu tentar outra aqui, uma janela, vamos ver. Aqui. Só confirma para mim, a partir de agora, eu não vou conseguir ver vocês, mas, por favor, queria fazer uma apresentação bastante dinâmica, prática, e quem quiser participar, quiser dar uma opinião, pode me interromper. Não adianta levantar a mão que eu não vou ver, mas pode me interromper que a gente para e pensa juntos, tá bom, pessoal? Vocês estão tá apresentando já para vocês? Vai iniciar agora, Carol. Pronto, deu certo. Tá. Então, na verdade, eu peguei a minha apresentação e eu fiz uma adaptação para não ficar tão acadêmico. Então, tentei trazer uma parte mais prática aqui para a gente. Sentimento de culpa na mulher na contemporaneidade. Mulheres, quem se identifica aqui com essa figura aqui? Que é a mulher contemporânea. O que traz para vocês, Ruth? Que quando você olha isso, o que vem na tua cabeça? Você se identifica? Você está longe disso? O dia a dia, né, amiga? O dia a dia. De manhã até de madrugada, né, às vezes. Só contar um pouquinho antes, o que fez eu estudar a culpa? Experiência própria. Eu tenho 4 filhos, eu moro longe da minha família, eu sou de São Paulo. E quando eu me vi, tenho hoje 46, mas eu tive a famosa crise dos 40, e quando eu percebi o que era principal nessa minha crise, era a culpa. Eu me sentia culpada de estar longe da minha família, dos meus pais envelhecendo, eu estar longe. Eu me sentia culpada de ter dado pausa na minha vida profissional para cuidar das crianças. Ao mesmo tempo, eu tentava voltar ao trabalho, aí eu me sentia culpada no trabalho de estar deixando as crianças. Quando eu vi, eu estava rodeada de culpas, e eu falei, isso aqui não está legal, não.
E foi quando eu comecei a fazer uma análise, e foi nessa crise dos 40 que me deu vontade de começar a estudar psicanálise, e da psicanálise eu fui para a psicologia, estou no 4º ano. Então, assim, a culpa é muito cara para mim, e eu tenho muito interesse em estudar. E eu comecei a ver que quando eu conversava com as minhas amigas mulheres, todas se identificavam. É um tema muito, que traz muita curiosidade. Então, eu sou uma estudante de culpa, engatinhando ainda nesse tema. Só para trazer um pouquinho esse contexto histórico, né? Então, o que aconteceu? Na época da Segunda Guerra, os homens tiveram que sair para a guerra e para lutar, e as mulheres sozinhas viram que não estavam dando conta financeiramente, né? Tinham que começar a trabalhar para trazer dinheiro em casa para os filhos, e começou a sair para trabalhar. Os homens, quando voltaram, o que aconteceu? Não houve, estou falando de uma maneira muito rápida, tá, gente? Não houve uma redistribuição de papéis. Então, a mulher começou a trabalhar fora para trazer dinheiro para casa, para ajudar nesse orçamento doméstico, e acumulou papéis. Os papéis não foram redistribuídos. E isso, dos anos 40 para cá, a gente está vendo que as mulheres estão exaustas, né? Exaustão. Então, é difícil você encontrar uma mulher hoje da meia idade e ela não está cansada, ela não está exausta. Eu converso muito com os professores, as professoras sobre isso, elas falam, Carol, é uma queixa muito recorrente, a exaustão da mulher hoje, que é esse acúmulo de papéis, né? Então, além disso, o que a gente tem também? Principalmente hoje em dia, em rede social e tal, é uma cobrança muito grande da gente estar sempre impecável, o corpo tem que estar sarado, os nossos filhos têm que ser os mais... os que fazem os melhores programas, os que têm os melhores passeios. A gente tem que dar conta, além de tudo isso, de prestar conta, né, à sociedade da melhor forma. E aí, quando eu falo isso, vem para mim a imagem da Mulher Maravilha, né? Quem nunca falou, eu não sou, né? Esperam da gente uma Mulher Maravilha. Então, a gente tem que satisfazer o homem, ou o parceiro, seja o homem ou a mulher, sexualmente. A gente tem que ter essa busca, né, pela perfeição em todos esses papéis que foram acumulados ao longo dos anos. Então, o excesso de repressão, a regulação do prazer e da ordem gerou um mal-estar, um sentimento de culpa que, adicionando características da constituição do sujeito, que é o que a gente vai ver aqui rapidamente, e a traços peculiares da sociedade contemporânea, contribuíram, né? Tudo isso virou esse grande caldeirão para o crescimento de manifestações do sentimento de culpa, principalmente nas mulheres. E aqui, pessoal, eu faço um recorte. Não estou dizendo que os homens não têm culpa, mas aqui o meu objeto de estudo é a mulher, e a mulher, eu tive que fazer um recorte para o meu estudo, que é, de maneira geral, a mulher cis hétero. E eu deixei daí no meu trabalho essa como sugestão de futuras pesquisas, tanto as outras configurações, né? Mas esse meu especificamente foi esse. Então, sobre as dinâmicas constitutivas do sujeito para Freud. Tem o texto, né, Organização Genital Infantil, de 1924, que Freud discorre sobre o único genital, o masculino, que é levado em consideração. Então, o que ele quer dizer? Ali tem quem tem falo diante de quem não o tem, né? Isso daqui é uma questão que sempre vem à tona, né? Assim, um dos pilares aí da psicanálise. E eu trouxe aqui quais foram minhas fontes de pesquisa, né? Então, os textos, né? Dinâmicas constitutivas do sujeito, nesse texto de Organização Genital Infantil. E o sujeito de posse... Mulheres, eu convoco aqui vocês, porque para mim, tudo começou a fazer sentido, e eu quero no final ver se para vocês, se vocês vão ter essa mesma... vai ter essa luz quando vocês começarem. Então, é isso, algumas peças começam a se encaixar, para mim foi assim, né? Então, o sujeito de posse do falo, que é o masculino, que reúne a atividade e a posse do pênis e o feminino, o que não tem falo, né? Então, assume o objeto da passividade. A gente começa a ver a questão, né, do construído, né, do sujeito ativo diante de um sujeito
que contém ali na sua constituição a passividade, que é a mulher. Aí no texto, a dissolução do complexo de Édipo de 24, vem o que faz grande sentido nessa questão da culpa, que é o sentimento da incompletude. Então, eu trouxe um pedacinho aqui, ó. O conceito da castração nos possibilita a compreensão da condição do sujeito sem falo, ser entendido como incompleto, e em situação de desvantagem, que por algum motivo lhe foi tirado o objeto, o falo, trazendo companhia para tal sujeito o sentimento da eterna lacuna. Olha que interessante, né? Está na ordem do impossível a gente tentar preencher essa falta, né? Então, olha como isso está estreitamente ligado à questão da culpa. É uma busca eterna para a gente preencher algo que está da ordem do impossível, porque a gente nunca vai preencher, porque o falo nós nunca teremos, né? É a eterna busca pelo objeto. E aí vem, né? A sociedade contemporânea encontra terreno fértil para obter vantagem nessa busca eterna da mulher pelo objeto perdido. Peguem essa frase e pensem em tudo que nos é cobrado em propaganda. Eu falo isso porque eu tenho a minha formação, durante alguns anos eu fui professora de marketing, e a minha dissertação do mestrado foi justamente sobre consumo. O quanto nós, mulheres, somos bombardeadas, né, por mensagens que nos buscam a perfeição. O quanto hoje, principalmente através por meio das redes sociais, o quanto a gente não tem contato com corpos perfeitos, com roupas, né, formas de vestir perfeitas, e o quanto não foi descoberto, a sociedade descobriu isso, e quanto não é explorado essa nossa eterna busca, que a gente não vê tanto no homem, né? Então, o homem tem lá teus cabelos brancos, a sua barriga, e tá tudo bem, não sofre como nós, né? Então, a gente começa a perceber a exploração, né? O quanto que o mercado, a sociedade, explora esse nosso lado da incompletude. E aí aqui eu trago alguns textos que é bastante, assim, tem vários textos na psicanálise que se traz a culpa, né? Então a gente tem isso no Totem Tabu, a gente tem sobre o narcisismo, reflexões para o tempo de guerra e morte, o mal-estar na civilização. Todos eles, de alguma forma, uns mais, uns menos, tocam nesse assunto sobre a culpa. E aí, quando a gente fala, né, que o superego como forma de viabilizar a convivência em sociedade, pautado por crenças e valores que reprimem, por meio dos sentimentos da angústia, do medo e da culpa. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, né, ao nosso superego, ao STF, né? Então, o STF está ali julgando, né, em cima das crenças e valores que nos faz, né, que nós somos atravessados pela sociedade que a gente, né, a sociedade atual. O quanto foi construído, né? Quanto que nossas crenças e valores foram construídas em cima dessa falta, o quanto a sociedade tira proveito e constrói valores e crenças em cima disso. Então, a mãe, cabe à mulher ser a dona da casa e a responsável principal pela educação dos filhos. Cabe à mulher se preocupar com o pai e com a mãe. Às vezes tem filhos homens e mulheres, mas parece que a mulher tem mais responsabilidade pelos pais mais velhos que o homem. Quanto isso foi construído, porque a gente vem de uma sociedade há muitos anos patriarcal. Então, quanto que essas crenças e valores não foram construídas para a mulher realmente se sentir culpada? Porque quando a gente se sente culpada, a gente se mobiliza, né? Então, eu me peguei várias vezes nessa situação. Quando eu tentava trabalhar, saía para trabalhar, depois de alguns meses, me vinha um sentimento de culpa dos meus filhos estarem abandonados, e isso fazia eu pedir demissão e voltar para casa. Então, por quê? Porque é esperado de mim, é esperado da mulher uma maior presença dentro de casa. É bastante interessante para o homem isso, né? Então, a gente vê que os valores foram construídos, as crenças foram construídas, o nosso superego é atravessado por essas crenças e valores, e quebrar isso é muito caro para a gente.
a gente ainda julga a mulher que tenta quebrar isso, né? Então, a mulher que sai e trabalha o dia inteiro, a mulher que opta por ter uma vida paralela e não prioriza a maternidade como a grande, né, que tome o tempo dela, que ela tente equilibrar a maternidade. Quanto que nós ainda julgamos? Eu me pego ainda julgando, por mais que eu estude, por mais que tudo isso, quando eu sei de uma mulher que se separou, um casal se separou e as crianças ficaram com o pai, eu me pego julgando, como a mãe consegue? E a gente não faz esse julgamento quando o pai, né, quando as crianças ficam com a mãe, é quase que é esperado que os filhos fiquem com a mãe. E quando essa mãe fala, não, vai ficar com o pai, porque eu tenho uma profissão, eu gostaria de... A gente julga, eu ainda me pego, como eu falo, né? Então, isso ainda é muito enraizado na gente, porque ainda tem um interesse, né? Assim, ainda estamos numa sociedade completamente patriarcal e faz a gente acreditar que é isso mesmo, né? A mulher tem os seus papéis e cabe a ela realmente. Então, Carol, tudo isso... Oi? Inclusive, eu não tenho filhos, né? Uhum. Então, existe a cobrança para que eu sempre tivesse filhos, né? Ah, já vai ter filho, você não vai ter, agora eu nem posso mais, né? Aí a pessoa diz assim, mas você vai adotar? Isso. Sabe? Tipo assim, existe uma cobrança muito grande da mulher com a questão da maternidade em si, né? Tanto para você que tem os filhos que tem que ser aquela mãe perfeita, e eu que não tenho, por que não tem? Tipo assim, né? E a gente, Ruth, o quanto, por isso que é muito interessante, a psicanálise aí vem com essa beleza dela, que assim, como a gente começa a fazer sentido quando a gente começa a estudar, porque a gente começa a ver que isso daí, eu tinha uma expressão que eu falava muito assim, é natural da mulher, é natural, e uma vez me chamaram a atenção, eu estava numa roda de conversa e falei assim, Carol, deixa eu te falar uma coisa, para de falar que é natural da mulher cuidar dos filhos, é natural, não, é construído. Né? Então, a gente começa a ter um outro olhar. Fala assim, é verdade, não é natural da mulher. A famosa história, né, do mito do amor materno. Porque foi construído na gente essa ideia que a gente nasceu para ser mãe. Né? Assim, que a gente nasceu para... Então, assim, é libertador. Para mim, assim, tem sido, né, libertador estudar a psicanálise para ver o quanto eu fui levada a sentir tudo isso, essas culpas todas, e o quanto é terapêutico para a gente, estudante de psicanálise, compreender tudo isso. E aí eu começo a entrar rapidamente na minha parte do meu estudo. O que eu estudei, né, no TCC, que eu tive a orientadora, a Emily. Então, eu entrei no Instagram e eu fiz uma etnografia, né? Eu entrei no Instagram, que é uma rede que tem aí quase 1,5 bilhão de usuários. E a gente veja como tudo isso, eu tenho certeza que vocês, não vou me esticar muito, que vocês entendem tudo isso aqui, né? Que é o retrato do individualismo da sociedade pós-moderna, né? Contemporânea. A diversidade das possibilidades. Redes sociais são grandes impulsionadores de referência. Então, tá aí os influencers todos, e a gente sabe quanto, eu repito, mesmo eu, quase 50 anos, estudiosa né, estudante de psicanálise, o quanto eu sou levada, você imagina, então, eu tenho filhos adolescentes. A loucura que não deve ser isso para quem não tem ainda condições de saber de um senso crítico, né? Quanto menor idade, mais vulneráveis. Então, trouxe a velocidade ao consumo mais personalizada e individual. E aí, dentro desse campo do Instagram, eu fiz aqui em cima da hashtag Me Sinto Culpada, eu vi o que apareceu ali. Então, apareceram... foi um recorte, tá, pessoal? Um recorte de 2, 3 dias que eu fiz esse levantamento. E dentro disso, eu e a Emily, a gente escolheu focar, é muita coisa. Então, fica assim, sugestão para pesquisas futuras, mas eu foquei em alimentação e maternidade. Teve lá autoajuda testemunhal, teve muito conteúdo teórico, hoje em dia muitos psicólogos têm conteúdo também, né? Então, tem muita coisa. Eu destaquei ali alimentação e maternidade e trouxe para vocês exemplo. Então, na alimentação, né? A mulher satisfeita com a sua aparência não interessa à sociedade. Várias indústrias se alimentam da culpa.
Então, seja ela a estética, a farmacêutica, a fitness, a médica, a alimentação saudável. Vocês sabem disso, né? O quanto que nós não somos bombardeados por perfis, né? Então, saiba como perder 5 quilos em 20 dias, pergunte-me como, e você começa a ver, e vem o Photoshop para mostrar os corpos irreais. Desde então, o que eu faço, o mecanismo que eu faço para lidar com tudo isso? Eu sigo um monte de perfil tem até um movimento Corpo Livre, né? Mulheres que estão fazendo um serviço para nós de não utilizarem Photoshop, de mostrarem corpos reais, me faz bem. E eu tenho visto que isso tem transformado a minha forma de ver o meu próprio corpo. Eu acho que é um exercício muito legal e eu faço esse convite aí para vocês. Passem para quem ainda não tem, né? Passem a experimentar, seguir mulheres que compram essa ideia dos corpos livres, sabe? Assim, realmente uma mudança de paradigma que, para mim, faz muito sentido. Então, aqui, ó, um meme tão inofensivo, né? A arte de se arrepender depois de comer demais. Tem até a cara, né? A expressão aí dessa, nesse caso aí, dessa atriz, desse personagem. E é isso, né? Então, você imagina, eu vou num restaurante com meus filhos e um momento muito gostoso familiar e eu me permito comer um docinho, aí depois eu vou para o Instagram e eu vejo um meme desse. Na hora perde a graça, né? E imagina isso em grandes proporções. A gente está o tempo inteiro sendo cortada, né? É como que se não permitir, se a gente tomar cuidado, a gente não vai se permitir agir como nós gostaríamos de agir pelas nossas próprias vontades, né? A gente está respondendo sempre para o que a sociedade nos espera para tentar diminuir um pouco esse sentimento de culpa, quando na verdade é uma ilusão, né? Porque o sentimento de culpa, se a gente não trabalhar, e o trabalhar isso é informação, né, conhecimento, a tendência é a gente se fechando e se sentindo mal cada vez mais, a ponto, muitas vezes, de levar isso a um grau extremo, sei lá, até uma questão patológica mesmo, né? E aí, na maternidade, tem um outro olhar, né? Então, nasce o filho, quem nunca ouviu isso, né? Nasce o filho, nasce uma culpa. Resultado dos valores introjetados na sociedade para trazer para o campo da naturalização, falei há pouco, algo que é engendrado pela sociedade de maneira a tirar vantagem dessa condição de falta. Não, então, a gente começar a tomar cuidado de parar de usar esses termos, eu falo por mim, como eu dei exemplo aqui, naturalização, foi construído da gente. Essa questão de nasce um filho, nasce na culpa, e a gente introjeta isso de um jeito que isso faz a gente se sentir mal se a gente quiser tentar quebrar, de alguma forma, esses padrões, né? Então, o que eu percebi sobre maternidade, encontrei conteúdos que procuram amenizar esse sentimento de culpa da mulher. Então, aí vem nossas frases famosas da psicanálise, né? Que a gente já está... Né? Então, você não tem que ser perfeita, você tem que ser uma mãe suficientemente boa. E isso começa um movimento interessante de trazer a mulher para essa reflexão. Então, nessa questão da maternidade, eu encontrei um pouquinho mais dessa mudança, um pouco de tudo bem de você sentir isso, tudo bem de teu filho ter ficado doente, desde assim é interessante. Eu recebi mensagem essa semana da escola das minhas filhas, da minha filha, dizendo que apareceram situações de piolho na escola, por favor, verifique. Aí, na mesma mensagem, lembrando, não é sua culpa se o teu filho está com isso não tem nada a ver com higiene e tal. Eu falei, gente, achei válido, porque me lembrou da minha primeira filha, a primeira vez que a escola me chamou, falou que a minha filha estava com piolho, eu chorei a noite inteira, me sentindo muito mal de ter deixado isso acontecer. Olha que interessante. O piolho que apareceu na minha filha caiu em mim como uma bomba. Eu não estava sendo suficiente para minha filha, eu não estava dando o banho suficiente. Então,
Na mensagem agora, que é o que eu recebi das minhas filhas mais novas, já veio no texto essa ressalva. O quanto que não devem ter percebido de mães se sentindo muito mal quando eram avisadas, né? Chegava essas mensagens. Então, Carol, só uma coisa, né? De mães, né? Os pais não recebem. Mas só ver com o tempo, Carol, que a gente ainda tem a da Adriana agora pela manhã, tá bom? E aí a gente vai decidir. Eu acho que esse é o último. Instigar o sentimento de culpa faz a gente permanecer com as engrenagens de desenvolvimento. Aquilo que eu falei, que é o mercado querendo, porque isso ele tira proveito dessa nossa situação vulnerável. Foi certinho. Obrigada, Adriana. Obrigada, pessoal. Ana. Carol, sem contar com o etarismo, né? Que a gente sofre a partir dos 40 anos, que tem um currículo legal, e o que é que acontece? Por ter filho, por já estar passando dos 40 anos, eles até reconhecem a nossa grandeza em termos de experiência, mas não querem. E isso é muito complicado na sociedade de hoje, porque, pelo menos as meninas, né, as mulheres que eu trabalho, elas chegam reclamando muito disso, né? Que se sentem, poxa, eu estou agora, eu já criei um menino, ou não tive filhos, eu quero trabalhar, eu quero colocar toda essa minha potência para fora, e aí o que é que acontece? A sociedade vem e diz, não, tia quieta que tu está envelhecendo, tu não presta mais para nada, e não é assim. Né? Então, a gente ainda tem esse lance do etarismo tão complicado hoje. No mundo mais um ingrediente, né? Nesse balaio todo aí, mais um ingrediente, Adriana. Muito bem trazido. E tanto na fase profissional como na pessoal mesmo. Você vê, e o que é interessante essa questão, muitas mulheres criticando mulheres que decidiram deixar o cabelo branco, ou que não querem fazer um botox, não querem deixar as rugas. Então, é uma crítica tão grande em cima dessas mulheres, das próprias mulheres, que não aceitam. Isso. Né? Assim, Adentrando esse comentário fala, né? Que você falou, Ruth, assim, eu passei por isso, passo por isso, porque eu falo que eu não quero me deparar com um estranho no espelho, né? Porque eu tenho deixado o cabelo branco, né? Tenho envelhecido com qualidade, e isso assim, realmente é crítica, né? Mas essa questão, assim, também de eu não querer que coloquem filtro nas fotos, eu saio muito pouco em foto, porque o pessoal quer colocar filtro, quer colocar... Então, gente, estou fora, né? Eu quero me mostrar, essa sou eu, assumida mesmo, né? Não sou do mercado, não sou, né? Não sou própria para o mercado, igual a Ana estava falando aí. Então, é muito gostoso, porque a gente se despe de uma forma tão grande de toda essa sobrecarga, né? E eu fui também mãe, deixei de trabalhar, mas o que você está fazendo em casa, Jaciara? Porque quem fica em casa acabou o serviço, está fazendo o quê? Está fazendo nada? Como que você fica ociosa? Eu falei, mas ociosa como? Então, essa pessoa está dizendo mais dela do que de mim, né? Então, são essas coisas que, sim, quero ser mãe, sabe? Porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, quando mãe, né? Tanto eu dizia assim, eu não sou a mãe que eu gostaria de ser, mas a mãe que eles precisam que eu seja. Mas assim, obrigada mesmo por ter trazido esse assunto, Ana, obrigada a vocês, assim, eu estou assim me deliciando, imensamente grata. E eu queria só falar, Ana, que da mesma forma que é esperado que as mulheres tenham esse comportamento já de administrar tudo, de resolver tudo, que saiba tudo, que dê conta de tudo, igualmente, não é esperado dos homens que eles não saibam, que eles não deem conta, que eles não aprendam, tipo, é muito injusto, né? Mas, assim, hoje em dia eu já vejo, pelo menos as minhas amigas que são mães e tudo, que tem filho, menino, menina, uma diferença aí, sabe? Já coloca um menino para fazer todas as atividades dentro de casa que as meninas fazem, né? Já o menino fala alguma coisa ou levanta o tom para a irmã, já vai lá e corrige na hora. Eu acredito que, como você percebeu esses movimentos aí nas redes sociais, né? Tem alguma coisa mudando ali de uma certa forma. Eu acredito que tem mulheres que reproduzem as falas machistas, as falas carregadas de preconceito ainda, mas também tem muitas mulheres que já despertaram, que estão ali se juntando, se apoiando, né, e dando uma força umas para as outras. Eu acredito que há esperança aí para as próximas gerações. E fica, Carol, um convite para a gente iniciar um grupo de estudos aí
sobre as mulheres, a culpa, né, engendrar e iniciar esse processo não só com as mulheres, né, mas até uma nova construção, né, de como a sociedade, como você disse, assim, manda uma mensagem para as mães, né, do menino que está, e não mandam para os pais. Isso. E eu não vou nem começar a falar sobre mim, né? Mas como diz o meu filho, mãe, quando eu digo eu estou cansada, tá certo, mãe, eu já sei, 50 anos, 2 filhos, 3 cachorros, 2 velhas, ainda tem o instituto. Ele sempre coloca, né? E aí vai, né? Então, assim, eu já tenho um discurso já que eu já coloco, né? Mas temos aí, e fica aberto o convite, tá, para a gente iniciar uns estudos muito interessante, muito bom. Eu já tinha gostado do TCC, né, e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pela oportunidade, pessoal. Muito obrigada pelas contribuições. E vamos agora passar para... Só um minutinho. Vamos agora passar para a Adriana, né? A Adriana também fez a formação em psicanálise conosco, só procurando aqui o card aqui, e ela apresentou na semana passada um estudo que ela fez, né, sobre a sublimação na obra de Candeia, né, o samba. Foi uma apresentação muito emotiva, e ela vai sempre trazer aí os Adriana, aí eu vou te passar aqui a fala, mas a Adriana ela fez a formação com a gente, ela é arteterapeuta também. Ela é formada como graduação em serviço social, tem uma pós em metodologia do ensino em artes, e é também professora, né, da Faculdade Plus, né, nos cursos de serviço social e também de arte-terapia. E está lá com a gente, atende também lá com a gente, está sempre lá no Instituto, e a fala é tua, fica à vontade, meia hora aí para a apresentação. E todos que estão aqui, eu espero vocês também às 2h da tarde para a gente continuar nosso dia de comemoração de Freud. Está sendo muito emocionante para mim poder estar vendo vocês e estar comemorando, né, o nosso dia aqui todos juntos. Pode falar, Adriana. Obrigada a todos. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Vou tentar não me embananar, gente. Por quê? Porque esse artigo... ele foi fruto também de um processo sublimatório meu. Então, tem um momento aí que tem muita paixão, tem muita paixão envolvida nesse trabalho, né? Mas vamos começar com música. Cadê Valber? Valber, vamos se esquentar, meu filho. Não acredito que ele saiu, não. Tá aí, ele tá aí. Porque a gente vai começar com música, né? A gente vai começar com essa energia que Mestre Candeia, esse homem preto, esse homem lindo, esse homem que pouca gente conhece a obra, né? Eu sou apaixonada, encantada. Eu acho que, além de mim, a mulher mais apaixonada por esse homem deve ser a Teresa Cristina, que começou toda a carreira dela pesquisando Candeia. E a gente vai começar, eu vou agora... Valber levantou aqui a mão, viu, Adriana? Não sei. Aí, Valber, vai esquentando as turbinas aí para a cervejinha depois das 10, já são 11, né? E a gente vai começar com a canção que me instigou a escrever esse artigo, e eu explico já já. Foi aí para vocês o... Oxi, Kid, peraí, gente. Ainda não. La vira la wirara, la wira wirara, la ya la ya, la ra ra wira ya, la wira wirara, la wira ya. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar,
sorrir pra não chorar. Quero assistir o sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar sorrir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois de me encontrar. Eu sei que dá vontade da gente passar a manhã todinha escutando esse cidadão cantando, mas eu preciso aqui falar para vocês o que me instigou, né? Vai ser rápido. Quando vocês escutam essa música, vocês conheceram com quem? Na voz de quem? Oi? Cartola, exatamente. Isso me dava uma faísca, que eu dizia, eu conheço Candeia desde pequena, fui criada escutando Ceará Rádio Clube. Quem é da década de 70 sabe o que é isso, os radinhos de pilha. E minha mãe escutava muito samba, muita Clara Nunes, tudo. E eu cresci conhecendo a voz do Candeia. E me instigava, porque já depois de adulta, vendo em pesquisas, quando eu via uma reportagem, alguma coisa, a pessoa dizia, essa música é do Cartola. E ainda teimava comigo, não é do Candeia, não, é do Cartola. E essa música ela tem uma história. Quando o Candeia sofreu um acidente, eu vou rapidamente dar uma explanada aqui, que foi o que me deteu, foi a parte da vida do Candeia que fez com que eu me detivesse. Candeia era visitado e ele recebeu a visita de um jornalista cearense, o Juarez Barroso, que morava no Rio de Janeiro. Cearense está em todo canto, né? Não tem para onde correr. E aí ele pediu que Candeia fizesse um tema sobre a vida. Candeia já estava nesse momento já sublimatório, sei lá, dele, escreveu essa canção, passaram para Cartola, né? Candeia cantava, mas quem realmente levou essa música para o mundo foi Cartola, no Zi Cartola, que era um bar dele, da mulher dele na Lapa. Mas Juarez não viu o tamanho da fama da música, porque o Juarez faleceu um pouco antes do Candeia. Bem, gente, o que é falar do Candeia? Trazer o Candeia para vocês, o que me instigou foi exatamente isso, foi esse não conhecimento da sociedade pela obra de um homem tão potente. Eu vou ler aqui rapidamente 2 parágrafos da biografia dele. Esse livro, para mim, foi uma mina de ouro, porque uma das coisas que a Emily, que foi minha orientadora, dizia, olha, faça uma verdadeira... Minha pesquisa foi exploratória, né? Eu fui trabalhar, eu fui vasculhar o que tinha de documentos falando do Candeia, e a Emily dizia, olha, veja tudo que tem a ver, Candeia e psicanálise, e não tinha. Tinha Luz da Inspiração, Candeia se inspirou, Candeia depois do acidente dele, mas não falava desse processo. Eu disse, opa, é aí que eu vou pegar a minha linha e vou abordar aqui no bastidor. Eu quero ler rapidamente aqui para vocês 2 parágrafos que a Lena Frias, é uma jornalista e sambista, faleceu já, escreveu no prefácio da biografia dele. Uma vida tão rica quanto a de Antônio Candeia Filho, meu amigo, meu irmãozinho Candeia. É biografia difícil de traçar, intensa demais, vida demais nos 43 anos entre o nascimento em Oswaldo Cruz, berço, também da Portela, sua escola e paixão, e o dia em que Orixá Maior, Zumbi Candeia, se vestiu de luz e se foi para assumir o comando da corte de Bambas no Orum, o céu negro da língua noção iorubá. Candeia, Oxóssi em passagem avassaladora, turbulenta e generosa pela terra, abençoada com a força seminal do seu axé, que gerou sambas,
que levantou bandeiras de luta, que disse não ao medo, à humilhação, ao sofrimento e ao conformismo, que animou o povo oprimido a acreditar em si mesmo. Povo, samba, luta, resistência, 4 palavras do cotidiano que candeia sua verdade, hino, vida e atitude. Partia para a luta derrubando tudo, dificuldades, preconceitos, o que encontrasse atrapalhando o caminho. Qualidade líder daquele homem preso a uma cadeira de rodas, que ainda assim era puro movimento, ação, dinamismo. Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão. De qualquer maneira, amor, eu canto. De qualquer maneira, meu canto eu vou cantar. Enfim, é beleza demais, né? É muita poesia. Então, diante disso, Candeia, carioca, né? Nascido numa família preta, de origem negra, uma família que batalhava com um pai extremamente cobrador, que cobrava limites, né? Então, que Candeia tinha que estudar para ser um homem e conquistar esse respeito e não ser destratado pela sua cor. Então, ele já cresceu dentro desse movimento, né? Dentro dessa luta. E conseguiu, porque o pai era funcionário de uma, mesmo morando no subúrbio do Rio de Janeiro. Candeia era filho de um homem respeitado na comunidade, homem preto, trabalhador de uma revista, uma tipografia, e e o pai dele tinha esse respeito, homem estudado, idealizador das escolas de samba no Rio, das alas de frente das escolas de samba do Rio de Janeiro. Candeia, aos 18 anos, compôs o seu primeiro samba e já foi vencedor pela Portela, então, assim, do samba enredo. Então, assim, ele cresceu dentro dessa luta de dizer, peraí, pelo samba, pelo estudo, pela poesia, eu vou crescer. E cresceu, até que fez concurso, passou para a Polícia Civil, para investigador. E eis um grande momento. Eu estou aqui, gente, resumindo, resumo do resumo do resumo do resumo, tá? Candeia era considerado, e dizem que nesses 5 anos que ele ficou dentro da Polícia Civil, ele foi um homem extremamente... usava essa potência toda dele, a gente vai já falar das pulsões, mas todas essas pulsões dele era para manter a ordem. Lembremos que a gente ainda estava em ditadura militar. Mas Candeia era tão astuto que, mesmo sendo policial, ele conseguia traçar a poesia. Mas nessa época, hoje ele seria considerado misógino. Maria Madalena da Portela é uma música onde ele vai falar das características, viu, Carol? Dessa mulher, que era uma mulher feia, desdentada, não sei o quê. Então, ele tinha composições ainda daquela coisa do macho hétero, né? Daquele homem que cobra da mulher a beleza, da mulher que tem que ser gostosa, bonita. Então, essa música Maria Madalena da Portela, que não é só dele, mas ela traz uma letra meio complicada, né? Mas Candeia, o Vargens, né, que fez a biografia dele, ele vai dizer que nesses 5 anos Candeia conseguiu muita inimizade. Ele parava rodas de capoeira, ele parava rodas, né, ele fazia intervenções com prostitutas, mas não no sentido de dar qualidade de vida das prostitutas, mandava ir para casa, batia, enfim. Então, Candeia, ele, se não fosse respeitado, né? Então, e numa dessa, eu até no meu artigo, eu faço uma comparação ao mito de Héracles, porque Héracles, né, passou por toda a luta dele e tal, e Candeia tinha uma luta terrena, assim, de mito mesmo, né? Então, fazia baculejo em Paulinho da Viola. Contam aí nos documentários que eu achei que ele parava mesmo, parava as rodas de samba, chegava lá, mandava todo mundo se embora, tinha que manter a ordem, mas quando estava sem a farda, né? Inclusive para conquistar a mulher dele, Dona Leonilda, né? Que eu achei muito legal na biografia, ele não tinha coragem, ele se apaixonou por ela. Só para vocês terem a noção das pulsões que envolveu esse homem antes do acidente com tentativa de homicídio que ele sofreu. Ele se apaixonou, mas não tinha coragem de chegar junto. Né? E resultado, mandou uma intimação para ela.
fazendo uma ligação para que ela fosse dar depoimento lá na delegacia, né, que ele era policial civil. E ela ficou apavorada, ela não queria mais casar. E ela pensando, né, que crime foi esse que eu vi? E ela foi, né, a delegacia morrendo de medo. Quando chegou lá, ele queria paquerar ela. Né? Então, assim, nessa paquera toda, eles que não era nada demais, pererê, trocaram telefone, namoraram, e ela ficou com ele até a morte. Uma figura muito importante na vida do Candeia, que foi Dona Leonilda. Então, gente, Candeia foi essa pulsão toda. E nesse período, inclusive, tem falas dela que ela diz, olha, o período que o Candeia foi da polícia foi um dos períodos mais difíceis para mim. Ameaças, violências, ele, com as pessoas que ele fazia intervenção, nessa tentativa de manter a ordem, ganhava prêmios dentro da polícia como policial. Então, assim, ele foi mais policial do que sambista. Mas continuava as composições dele, enfim. Até que foi deixar uma menina, uma paquera em casa, né? E nessa paquera, ele, um primo, Valdir 59, um caminhão bateu no carro dele e ele começou a bater boca, era um gringo, um empresário gringo, e ele começou a bater boca com esse empresário, e para o empresário não fugir com o caminhão, ele pegou e atirou nos 4 pneus do caminhão. O empresário com raiva, gente, estou resumindo, o empresário com raiva deu um tiro, que se alojou, a bala se alojou na medula e ele ficou paraplégico. E aí, vamos pensar. Esse é o momento divisor de águas, onde nos documentários, nos artigos que eu peguei, tudo falava do Candeia em pé, 2 Candeias. O Candeia em pé, o Antônio Candeia em pé e o Antônio Candeia Filho sentado. Nesse período de restabelecimento, em UTI, em hospital, Candeia entrou numa depressão maior, o nome já diz, depressão maior, né? Muito forte. E ele não queria sair de casa, ele tinha vergonha, as pernas começaram a atrofiar, e principalmente Martinho da Vila foi um dos que chegou junto dele mesmo e disse, olha, vamos para a casa do Candeia. Vamos para a casa do Candeia, a gente tem que ir para a casa do Candeia. E nessa história de ir para a casa do Candeia, nós temos registros aí de grandes rodas de partido alto, porque Candeia começou a reviver, né? Tem uma passagem muito linda, que eu acho, se eu não me engano, é que eu não vou para não perder tempo, mas eu acho que é o ex-marido da Clara Nunes, que era produtor musical, que ele vai dizer que ele contou um sonho que ele tinha tido, que ele havia contado para ele, Paulo Sérgio Pinheiro, Nogueira, uma coisinha assim, eu vejo já aqui, em que ele viu o primeiro ano de carnaval, em que ele, sentado na cadeira de rodas, ele, que era tão intenso no carnaval, e ele viu um bloco passar em frente à casa dele, e ele foi compor uma música para Clara cantar, uma música lindíssima, que fala exatamente do carnaval e da dor. Então, foi quando ele começou a perceber que o lugar dele naquela cadeira, né? E esse sofrer, todo esse sofrimento, que as pessoas, e era isso o que me moveu nessa pesquisa, não vou nem botar os slides agora, poxa, quando a gente faz um trabalho que envolve a arte, inclusive eu estou aqui no meu ateliê de arte-terapia, eu conheci a arte-terapia antes da psicanálise, eu percebia muitas coisas que era, ai, que coisa linda, ai, que trabalho lindo. E um trabalho em especial me chamou a atenção, e eu levo muito isso para esse artigo que eu fiz do Candeia, que foi esse. Esse aqui eu guardo como se fosse, dá para vocês verem bem? Vocês estão vendo que tem uma xícara de café na testa dessa máscara? Né? E a pessoa, ela já tinha uns 50 anos de idade, e ela vinha e não falava nada. Ela só interagia com o material, e até que um dia eu achei a máscara muito bonita, fiz um elogio, ela disse, não elogie não, porque o pior de mim está aí. Eu nunca esqueci essa frase, ela é escrita aqui atrás. E eu não quero nem levar. E ela realmente fez, foi o último dia que ela veio, eu não vi mais, e ela foi embora. Mas quando ela foi conversar comigo sobre isso aqui, ela disse, olha, não elogie não, porque essa xícara de café
Toda a vida que a pessoa que me abusava, ela nunca tinha falado nisso. Ele vinha pura café. Eu tenho ódio ao cheiro de café, nem café eu tomo. E eu entendia, porque toda vez que ela chegava, eu oferecia café. Olha só como é sutil, né? E você saía elogiando. Então eu disse, epa, tem alguma coisa aí. Foi quando eu comecei a conhecer a psicanálise. E aí entrei num grupo que a gente... Eu estou até com saudade do grupo, viu? Aline, Lauro, que foi o cartel, que a gente fez um ensaio de cartel lindíssimo, que foi psicanálise e arte, e eu vi um trabalho do Cazuza. Eu disse, cara, eu quero fazer um trabalho que envolva música, né, e sublimação. E aí, como é essa sublimação? Como é chegar nessa sublimação? Né? Quando você vai lá no dicionário olhar o que é a sublimação, é a passagem do estado direto, do estado líquido já para o gasoso, né? Então, assim, Freud, quando ele pensou nessa palavra, inclusive, nem ele imaginava o tamanho, porque a sublimação dentro da psicanálise não foi algo que Freud se deteve tanto enquanto mecanismo de defesa. Né? Então, para haver a sublimação, é necessário que haja o que? A pulsão. Então, as pulsões, elas estão aqui. O Valber trouxe isso, teoricamente, de uma forma muito interessante. E isso vem, Freud trouxe isso, e ele criou a psicanálise já pensando nisso, desde que o bebê é concebido. Né? Então, assim, nós somos movidos, quando nascemos, pelas pulsões. Então, a grosso modo, eu vou já colocar aqui o slide, a psicanálise, ela vai trabalhar com esse movimento pulsional, e que o Freud fez esse desenho de uma forma muito generosa, do aparelho psíquico, como é que esse movimento acontece. Né? Então, quem fez o curso aí com o Sérgio sabe bem direitinho, porque é até animado, tem até animação o movimento que ele faz. E os mecanismos, né, que a gente vai vendo aí. Eu me detive, mas tem outros, mas eu me detive na sublimação. Então, tem o recalque. Nem tudo passa pela barreira do recalque. Uma parte volta, retorna, e através dos sonhos, xistes, sei lá, sonhos, xistes, tudo que envolve o setting psicanalítico, é o que a gente consegue trazer. E como a gente vai trabalhar com isso que escapa, com esses sonhos? Como é que a arte entra aí? E aí isso me movia, que dizia, poxa vida, a gente tem que parar de esperar quando se trabalha com arte, quando se envolve arte, quando a gente vê uma letra, quando a gente escuta uma letra de música, a gente tem que parar de ficar dando beleza a isso. Tem beleza? Tem, lógico, que mexe, porque afeta, e a gente vem com os afetos do Spinoza, que eu também cito no artigo, que eu amo, que eu sou apaixonada pelo Spinoza. Então, o que te afeta? Mas o que te afeta nem sempre é bom. Você tem os bons encontros e você tem os maus encontros. Né? Eu acho que até a Melanie Klein pensou nisso quando foi falar do seio bom e do seio mau também, sabe? É um encontro, não deixa de ser um encontro. Adriana, tu vai compartilhar algum slide? Eu vou agora falando dessa parte mais teórica. Da sublimação, né? Okay. Eu vou compartilhar aqui, mas não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Deixa eu ver aqui. Então, assim, Oi, gente, só um minutinho. Deixa eu ver, sublimação. Pronto. É porque esse slide ele é feito no outro programa aqui, aí me banana todinho. Vamos ver se deu certo agora. Se quiser passar, eu coloco aqui. Mas aí saiu? Deu certo aí para vocês? Está aparecendo, vai aparecer agora. Pronto. Eu não vou ver vocês. Então, o Laplanche, né, no dicionário, a gente vai ver que o processo postulado por Freud para explicar atividades humanas sem qualquer relação aparente com a sexualidade, mas que encontraria o seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. Freud descreve como atividade de sublimação principalmente a atividade artística e investigação intelectual, que são aceitas pela sociedade. Né? São essas pulsões que, de uma certa forma, são redirecionadas para o esporte, enfim. E na literatura psicanalítica, recorre-se frequentemente ao conceito de sublimação. É efetivamente um índice de uma exigência da doutrina. E é difícil imaginar como poderia ser dispensado.
A ausência de uma teoria coerente da sublimação permanece sendo uma das lacunas de pensamento, do pensamento psicanalítico. E foi um dos maiores desafios, gente, para mim. Inclusive, no dia da minha banca, o Sérgio falou sobre isso, né? Que eu tinha sido muito corajosa. Deixa eu tentar trazer aqui o outro slide. Porque realmente não é fácil, né? O próprio Freud tem, que é lindo, eu recomendo, quem não leu ainda, leia, que é os escritores criativos de Freud, é a coisa mais linda. Eu de uma certa forma, eu fui buscar, né? Foi sugestão, inclusive, da Ana, fui buscar ler alguma coisa sobre isso, e aí vem os vários trabalhos do Freud, né? Que eu até escrevi aqui para não esquecer, né, a mitologia, que não deixa de ser uma escrita artística e criativa, né, ligada à questão do povo, Shakespeare, que ele trabalhou O Sonho de uma Noite de Verão, Leonardo da Vinci, a Gradiva de Jansen. Então, assim, o Freud se meteu, sim, e ele o tempo inteiro ele dizia, olha, principalmente o que tinha a ver com a literatura, né, mas ele dizia, olha, eu acredito na arte, mas vamos com calma. Mas eu acredito na arte, aquele vai e volta dele maravilhoso que a gente sempre sabe. Né? Então, assim, e o que é que isso, de uma certa forma, tem a ver, deixe-me ver aqui, com Candeia. E aí eu vou dar uma pulada aqui para a fantasia. Lendo escritores criativos, está aparecendo? Eu achei muito interessante, foi aí que eu consegui fazer uma liga com a história do Candeia. Antes de falar da fantasia, deixa eu voltar para o Candeia. Gente, eu estou sendo clara? Estou misturando muito não, né, as coisas. Mas, porque eu não estou vendo vocês, eu estou aqui no slide. Deixa eu colocar, já eu volto para o slide. Como eu falei, existem 2 Candeias, que foi um antes do acidente e um depois do acidente que o vitimou com a bala. Né? Que acidente não foi uma tentativa de homicídio. E aí eu fui pensar, todo mundo fala desse momento de inspiração, eu me detive muito nesse LP, esse LP do Candeia foi o último LP que o Candeia fez, ele praticamente viveu, ele faleceu em 78, com problemas renais e no fígado. Mas até lá, Candeia produziu muito, e de uma forma diferenciada, poética, lírica. E esse LP, o LP, ele desenhou essa capa. No meu artigo, tem uma fala que eu transcrevi de um documentário do Canal Curta sobre ele, onde ele vai dizer, olha, não me leva agora não, falando para Oxóssi e para Oxalá, que eram as crenças dele. E ele levou essa crença até a morte, né? Inclusive na escola de samba que ele criou depois. Ele disse, olha, não me leve agora não, que eu quero terminar. E o cara fazia uma crítica, dizendo, não, mas isso está muito mórbido. E ele dizia, não, tem que ser assim. E aí o cara comenta, olha, ele inclusive deixou a cara dele no disco exatamente ele desenhou tudo isso, né? Para poder dizer, ó, eu estou aqui, vocês não vão fazer besteira não, que eu estou aqui, eu estou olhando. E é muito interessante isso, né? Então, esse Candeia, mas tá, foi só uma inspiração divina, uma inspiração dos orixás, uma inspiração... Que inspiração é essa? O que mexeu, o que moveu Candeia a produzir tanta coisa linda? Né? Porque depois as rodas de samba começaram na casa dele, foi que Martinho da Vila conseguiu arrancá-lo com o Valdir 59 para o Teatro Opinião, e ele foi cantar, entrou no palco cantando uma música. Não dá tempo eu colocar? Eu acho que dá, que eu estou perto de terminar já. Vou colocar aqui uma música para vocês, que foi a música que ele entrou e que marcou a entrada do Candeia na vida. Sinto-me em delírio
inspiração, acordes musicais invadiram o meu ser sem querer, me levam ao infinito da paz. Sinto-me vazio no ar a flutuar, eu já nem sei quem sou. A mente se une à alma e a calma reflete o amor. A mente se une à alma e a calma reflete o amor. Nos braços da inspiração a vida transformei, de escravo pra rei, e o samba que criei tão divino ficou. Agora sei quem. Então, assim, você vê aí que o samba que criei tão divino ficou, agora sei quem eu sou, né? Então, assim, nem ele sabia bem como era que era esse processo criativo dele, né? E muitas pessoas atribuíam essa questão da inspiração, e ele questionava também essa inspiração. E aí foi quando eu vim, que fui ler e perceber dentro desse livro maravilhoso do Freud, né, os destinos, as pulsões de seus destinos, e que traçava esse Candeia, que na realidade estava trazendo coisas. Deixa eu. Que a gente vai entrar na fantasia agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Uma janelinha aqui. Pronto. Está aparecendo aí, gente? Se não tiver. Tá aparecendo. Pronto, fantasia, né? Então, a fantasia, Candeia foi falada, essa fantasia, de uma forma muito... Freud, né, nos textos dos escritores criativos. E tem um trecho que eu quero ler rápido para vocês, que foi o que deu a liga para que eu escrevesse, que é: as fantasias das pessoas são menos fáceis de observar do que o brincar das crianças. A criança, é verdade, brinca sozinha ou estabelece um sistema psíquico fechado com outras crianças, com vistas a um jogo. Mas mesmo que não brinque em frente dos adultos, não lhes oculta seu brinquedo. O adulto, ao contrário, envergonha de suas fantasias, escondendo-as às outras pessoas. Acalenta suas fantasias como seu bem mais íntimo e, em geral, preferiria confessar suas faltas do que confiar aos outros suas fantasias. Pode acontecer, consequentemente, que acredite ser a única pessoa a inventar tais fantasias, ignorando que criações desse tipo são bem comuns nas outras pessoas. E foi o próprio Freud que falou sobre isso. Então, no lugar de um objeto real, o eu instala um objeto fantasiado como se para deter o ímpeto da pulsão sexual. O eu contentasse a pulsão enganando-a com a ilusão de um objeto fantasiado. Fantasia tem papel importante na obra freudiana, pois, para interpretar o presente de seus pacientes, Freud precisou aprofundar cada vez mais o seu passado. Então, para mim foi muito forte, porque eu disse, olha só, Candeia, e aí eu volto para a infância do Candeia, foi um menino criado dentro de regras para se colocar como um homem importante dentro da sociedade, para não ser maltratado enquanto pessoa preta, para poder ter dignidade diante de uma sociedade extremamente preconceituosa. O pai sabia disso, mas o pai traía muito a mãe. A mãe, Dona Maria, que pouco se fala na biografia, era quem acalentava, era quem botava o Candeia debaixo do braço e deixava o Candeia malinar, fugir com os amigos. E aí, quando eu fui olhar com um olhar mais atento para isso, tá aí, saiu daí. Toda essa pulsão, todas essas músicas, essas poesias que falam da mulher bonita, da mulher importante, que estiveram presentes nesse segundo momento da obra do Candeia, não é só da inspiração dele com relação a Leonilda, não.
nem as amantes que ele teve. Mas sim, ele puxou isso lá da infância, ele já trazia isso da infância. Na biografia dele conta que ele não tinha aniversário. O pai, no aniversário dele, por exemplo, e dos irmãos, o pai chamava os amigos partideiros e fazia o aniversário, não tinha vela, não tinha bolo. E ele mudou isso nas rodas de samba após o acidente na casa dele. Não tinha, ele fazia as rodas de samba nos aniversários dos filhos dele, da Leonilda, mas sempre tinha que ter o bolo com a vela de aniversário. Quando eu li isso, eu digo, epa, tem coisa aí. E aí eu fui prestar atenção nas letras, principalmente aqui do LP, esse último dele, Dia de Graça, Gamação, Vem Amenizar. São músicas que vão falar exatamente desse estar no mundo com alguém que quer bem, que ele não via acontecer. Conta na biografia que o pai passava pelas ruas do bairro com mulheres e a mãe sofria. E ele, pequeno, via a mãe sofrer com isso. E aí dava para fazer essa liga com relação a essas lembranças que Candeia é um grande... a gente vai já terminar com ela. Candeia trouxe essas lembranças da infância. E aí ele lembrou também que ele repetiu isso. Aí vamos lembrar do texto do Freud, que ele diz que a gente repete as coisas, a gente muda de objeto. E aí ele foi repetir a mesma coisa que o pai fazia. É tanto que ele sofreu um acidente na companhia de um amante. Né? E a mulher dele sofria com isso. Então, Candeia traía, assim, e ressignificou. Foi uma virada de chave esse momento para o Candeia, mas não só pela situação dele. Tinha algo que era bem mais distante, bem mais longínquo, e que Candeia trabalhou, sublimou e conseguiu fazer com que ele se levantasse, entre aspas, mas ele conseguisse ressignificar e recontar aquele novo momento da história, e a psicanálise é isso. Eu amo Caligares, quando o Caligares dizia que a gente reconta nossas histórias. E Candeia recontou nesse segundo momento. Aí, gente, olha, tem toda uma riqueza que esse homem trouxe com relação às escolas de samba. Ele foi contra, foi o primeiro que se colocou contra essas escolas de samba megalomaníacas, que não tinham essa coisa da luta. Ana? Bom, é por causa do tempo, né? Mas assim, Adriana, que eu lembro, né, que quando você falou, e só fazendo um comentário para poder a gente, infelizmente, tem que finalizar, a questão quando ele sofre, ele já sofria uma agressividade na infância, né? E também via essa questão do pai com a traição, e ele já sublimava a partir da arte com a música dele, porém a questão da agressividade dele ainda continuava latente pela própria profissão como policial, né? Sim, sim. E aí, a partir do acidente, onde desculpa, o cachorro está latindo, aonde essa agressividade, né? Aonde ele poder colocar essa agressividade que ele utilizava, né, por meio do poder, né, como policial, e ao invés dele entrar num processo melancólico e depressão, melancolia, e essa agressividade voltar, né, contra si, ele consegue sublimar mais a partir da música, né? E foi isso que, quando você apresentou o trabalho, eu achei interessante esse processo criativo, por isso que eu te indiquei também para ler o livro do Processos Criativos, Escritores Criativos e Devaneios, para fazer essa virada dele, né? Ele não era só sublimação que ele já utilizava, mas aí também partia para uma questão de agora onde que eu vou colocar essa agressividade, sim, né? Sim. E aí, gente, eu queria muito agradecer, Adriana, Aninha, eu queria só colocar uma última canção. Só um minutinho, só para poder passar só as coisas para o pessoal de tarde, e a gente coloca música para poder finalizar. Gente, eu agradecer novamente a Adriana, agradecer a participação de todos. Às 14 horas nós retornamos com a Maiara, falando sobre a artesania da escuta clínica. Depois vemos o Leonardo com trauma e racismo. Temos o Jason falando sobre a depressão na atualidade, na visão psicanalítica. A Emily falando sobre a pesquisa social por meio da psicanálise. E nós vamos finalizar com o Sérgio, com Freud e Educação, e vamos finalizar com o teatrólogo, o Ricardo Guilherme, trazendo Nelson Rodrigues, a partir da psicanálise. Então, eu desejaria poder encontrar todos vocês mais tarde,
né, para poder a gente continuar essa comemoração. E sim, vamos finalizar com o Samba do Candê e agradecendo muito a participação de todos e da Adriana. Desculpa, Adriana, ter que finalizar assim, tá mas certo. é porque eu tenho que correr também para o Instituto, porque a gente vai terminar esse outro momento lá pelo Instituto. Obrigada a todos. E essa canção, assim, é uma canção que eu preciso terminar, José. Porque eu acho que é o que marca o Candeia na vida da gente e o que tem a ver o Candeia com a atualidade. Bem, tá aqui ela. Dia de Graça. Meu irmão, axé. Olha o sol de frente. Levante a cabeça, meu irmão. Axé. Hoje é manhã de carnaval. Ao esplendor. As escolas vão desfilar gravosamente. E aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela. Salve a Portela! Vamos esquecer os desenganos que passamos, viver a alegria que sonhamos durante o ano e damos o nosso coração, alegria e amor a todos, sem distinção de cor, mas depois da ilusão. Coitado, negro, volta ao rio de barracão, mas depois da ilusão. Mas depois da ilusão. Coitado, negro, volta ao rio de barracão. Negro, acorda, é hora de acordar, não negue a raça, torne toda manhã dia de graça. Negro, não humilhe, nem se humilhe a ninguém. Todas as raças já foram escravas também. E deixa de ser rei só na folia, e faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante um samba na universidade, e verá que teu filho será príncipe de verdade. Aí então jamais tu voltarás ao barracão. Grata, gente, que vocês levem essa mensagem do Candeia e essa lindeza que é a poesia dele. Conheçam mais o Candeia, que está aqui, ele está acesinho, ó. Bem bonitinho aqui. Flutuando a homenagem para ele hoje. Vamos beber, né, Valber? Bom, gente, ó, Obrigada. até mais tarde, que eu estarei assistindo à tarde lá pelo Instituto e também com vocês. Quem quiser aparecer, estaremos por lá. E um abraço, tá? Até de tarde. 14 horas a gente reinicia.